A paz para todos. Ainda impossibilitado de gravar, eu irei contar sobre mim, sobre a minha história, sobre a música. Irmãos, desde que eu tenho lembrança, quando eu era bem criança, nós morávamos na Rua dos Diamantes, 1235, em Rocha Miranda, um bairro da zona norte do Rio. Nós morávamos num local assim, tipo uma vila de casas, e ali eu lembro que tinha alguns vizinhos, Dona Nadir, tinha Agostinho, tinha um amiguinho lá, crianças que a gente brincava, Então, nós vivemos esse tempo ali do que eu tenho lembrança. Meu pai ele fazia parte da restauração do pastor Jair Rosa Pinto, saudoso, que fica ali na rua Guaiúba, em Acari. Minha mãe, Domingas, também fazia parte dessa igreja. Era uma igreja rígida, usava véu, bem rígida. Eu lembro na época que eu vivia ali, ainda criança, devia ter meus 4 a 5 anos, acredito eu. Meu pai ali fazia um pandeiro de lata desse doce, que eu não lembro agora, doce de bananada, de goiabada, aquela lata redonda. E ali ele pegava aquelas tampas de garrafa, amassava, conseguia fazer um pandeiro, e ali eu ficava na varanda cantando, Não lembro as músicas que eu cantava. Chega as pessoas que não eram cristão falavam: olha como o filho do crente canta, que ele desde pequenininho já gostava de cantar. Quando nós estávamos fazendo isso, nós, como criança, íamos de manhã na casa de uma vizinha chamada Marilza, Ali nós assistíamos Vigilante Rodoviário, Capitão Asa e National Kid, que eu gostava muito. Porque na igreja onde meu pai fazia parte, proibia a televisão. Então nós íamos na vizinha assistir esses desenhos, esses filmes daquela época, da década de 70. E lembro de algumas coisas que aconteciam naquela localidade, como uma vez eu me lembro que tinha 2 rapazes que eram muito amigos um do outro, eles estavam soltando pipa na laje e um deles caiu, ficou muito ruim no hospital, entre a vida e a morte. Nas últimas horas ele chamou o pai e pediu que desse a bicicleta dele para esse amigo dele. Eu lembro disso como que fosse hoje. Por isso que eu nunca gostei de pipa desde essa época que eu consegui ver isso. E ali tinha também um amiguinho, naquela época de tudo de criança, de 5 anos de idade, que chamava Horácio. Ele me chamava sempre para comer na casa da mãe dele. E ali eu não gostava de comer na casa da mãe dele porque a comida dela era totalmente sem sal. Não tinha sal nenhum. Mas ele insistia, queria que todo dia eu fosse lá comer na casa da mãe dele. Casa dele, Minha idade, mesma idade, devia ter 5 anos, chamava Horácio. E tinha as amizades ali, tinha o seu Walt que criava os cavalos, tudo ali na rua mesmo, Então ali ficamos alguns anos ali e mudamos para o número 1237 da mesma rua. Pulamos apenas, acho que uma casa. Passamos a morar num quintal grande, onde tinha vários pés de árvore, pé de caju, pé de pitomba, era aluguel, E nós passamos a morar ali. Eu lembro que minha mãe me matriculou na escola municipal Olegário Mariano, que fica em Rocha Miranda também, ali na Diamante, Rua do Diamante. Eu fui matriculado lá. E eu lembro também que minha mãe ia para uma oração na rua Jones Rocha, também essa rua cortava Diamante, e nós entrávamos assim pela uma rua de terra e íamos na oração do irmão Marcelo. O irmão Marcelo, esse irmão Marcelo, ele gostava muito de cantar o hino 419, Vinde pecadores. Sim, eu sei, que o coro dele é sim, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Então ele sempre cantava esse hino 419 da harpa na oração que tinha lá, que minha mãe me levava. Eu era de colo, mas eu lembro. E era de dia essa oração, o irmão Marcelo dava aquele chapéu, como naquela época da Assembleia de Deus Antiga,
Todo culto ele cantava esse hino. Esse hino ficou na minha memória, 419 da harpa. Sim, eu sei, sim, eu sei. Aquilo ficou guardado dentro de mim, eu lembro. E nós vivíamos ali naquela localidade, né, tranquila. Eu lembro que uma vez eu já devia ser um pouco maior, devia ter uns 7 ou 6, não sei. Estava jogando bola ali na calçada no mês de fevereiro. Estava um sol muito quente. E ali, depois que acabou o jogo, eu entrei para dentro de casa, uma peladinha entre crianças. Eu entrei para dentro de casa, tinha uma bica no quintal boa, abri aquela bica, entrei debaixo daquela água gelada. Irmãos, eu comecei a ficar todo roxo, né, porque o meu corpo estava muito quente. E ali, eu debaixo daquela água gelada, depois eu percebi que eu estava bem, eu desliguei a bica e sentei debaixo do pé de pitomba. Não é pitanga, é pitomba. Sentei debaixo de uma pedra, peguei um papelão e comecei a me abanar. Estava me sentindo mal, estava ficando tudo roxo, braço roxo, perna tudo roxo. Eu comecei a me abanar. Quase perdi os sentidos. Não sei se eu cheguei a deitar para ficar me abanando. Eu não contei isso para ninguém. Aí eu fui melhorando alguns minutos depois. Eu consegui me restabelecer, né? Isso é um perigo, né? A pessoa sai do sol quente, entra debaixo de uma água gelada. Ela pode ter um choque térmico. Acho que é choque térmico que se fala, não sei. Eu comecei a ficar todo roxo. Mas ali eu melhorei, voltei a si, ficou tudo bem. E a minha mãe ali passou a frequentar agora, que ela era da igreja do saudoso pastor Jair Rosa, na rua Guaiúba, Restauração, junto com meu pai. Mas ela resolveu ir para a Assembleia de Deus de Marechal Hermes, mas na filial de Rocha Miranda. Meu pai foi para uma outra restauração, não sei se houve algum aborrecimento nessa onde eles estavam. Minha mãe foi para a Assembleia de Marechal Hermes, filial de Rocha Miranda, e meu pai foi para uma restauração, não sei se é Tempo de Tudo o nome, não lembro, na comunidade de Parada de Lucas, do finado pastor Pimentel, né? Quem mora em Parada de Lucas aí deve ter ouvido falar na época, nos anos 70, 80, do pastor Pimentel. Então meu pai foi para lá. Minha mãe continuou na Assembleia de Deus, que era bem mais próxima. Então ali os anos foram se passando, né? E também tinha um amigo do lado, criança também, chamava, acho que era Guilherme. E tinha outra menina que agora não me lembro da memória agora o nome dela, mas acho que era Denise, eu não lembro. Sei que era Guilherme. E o pai dele era descendente de português, tinha um quintal enorme e criava jacarés. De vez em quando a gente subia no muro para dar uma olhada naqueles animais, entendeu? Tudo ali mesmo na Rua do Diamante. Então os anos foram se passando, né? A igreja do meu pai proibia televisão, mas ele levava a gente na casa da senhoria, a dona do quintal lá, do outro lado da rua, para a gente assistir Tarzan, assistir algumas coisas que passavam na época. Meu pai gostava muito de filme, mas não podia ver por causa da igreja que proibia, né? Então ele levava, eu ia, criança, né? Gostava, adorava ver aqueles filmes de Tarzan e tal. Depois viemos embora. Então os anos foram se passando, os anos foram indo. E chegou um momento em que meu pai, nessa igreja que ele estava, na comunidade de Parada de Lucas, Rio de Janeiro, na restauração do finado pastor Pimentel, ele lá foi consagrado a pastor, porque ainda não era, recebeu um convite de ser doado um terreno para ele, lá com um barracão grande que tinha, para fazer uma congregação. Esse local ficava no bairro de Vila Rica, Jacari, entre o conjunto dos Amarelinhos e o bairro Jacari, né? Era um local ali que tinha ali. A gente não conhecia. Então meu pai resolveu sair dali, um local onde nós tínhamos rua, água,
energia, tudo direitinho. Meu pai era funcionário público. E ele resolveu não querer mais pagar aluguel e foi para essa proposta desse pastor Pimentel. E nós íamos para esse local. Então nós fomos, se mudamos para lá. Não, foi como que nós regredisse 10 anos ou mais. Chegamos no local, não tinha asfalto, terra, chão batido, era uma comunidade. O quintal era enorme, mas era um barracão de madeira, não tinha água, não tinha energia, não tinha esgoto. O esgoto era fossa, a água que bebíamos era de poço, não tinha energia, era lamparina à noite, barraco de madeira. E ali foi um contraste, uma coisa terrível para nós. Nada contra a comunidade, mas além de tudo o lugar era muito violento e não estávamos acostumados com violência. Já começamos a assistir violência da janela, homens baleados, correndo, porque antigamente, na década de 70 para 80, as comunidades tinham muito esses homens que assaltavam nas ruas, né? Viviam na comunidade. E vimos esse tipo de coisa, muitos tiroteios, muitas mortes. E aquilo para a gente foi um choque, porque não estávamos acostumados com aquilo, ver aquilo. Não tínhamos água, era água de poço, aquela água saloba. Quando tomava banho com aquela água, a gente ficava todo russo, né? E não tínhamos necessidade de estar ali, porque meu pai era funcionário público, dá para pagar um aluguel, mas cismou por causa da igreja, de um cargo, de querer ficar ali, para poder montar um ponto de pregação. Um lugar violento, né? O nome da rua era Travessa Pereira Silva, número 5, na comunidade que na época era conhecida como Coroado, depois passou a ser Vila Rica, tudo ali no complexo de Jacari. Moramos ali, não tinha nada, recurso nenhum, muita violência. E ali minha mãe resolveu fazer parte de uma igreja chamada Casa de Oração Beira de Cristo, que era mais próxima. Era um barracãozinho próximo da Avenida Brasil, do finado pastor Josias, onde tinha o pastor Josias, o pastor Antônio Gomes também já falecido, tinha o pastor Gilberto, tinha o pastor Antônio Firmino, que já falecido, esses pastores tudo era dali. E Deus operava grandemente naquela igreja, muito mesmo, né? Ultimamente eu não tenho visto mais igrejas assim, mas operava mesmo, era um barracão forrado com folhas de alumínio, né? Barraco de madeira, mas forrado com aqueles papéis de alumínio, não sei como é que era, né? Era mais ou menos isso. Sei que tinha uma escadinha, a gente descia e passamos a fazer parte ali. Eu não, minha mãe, porque eu ainda era pequeno, e meu pai continuou lá em Parada de Lucas, com o pastor Pimentel, na promessa de que ia fazer um ponto de pregação ali, acabou que não saiu ponto de pregação nenhum. Nós ficamos anos e anos ali. Eu me matriculei no colégio municipal Cornélio Pena, que fica ali próximo ao Conjunto dos Amarelinhos. E aí fomos levando a vida. Aí começou a surgir, depois de muitos anos, o esgoto, né? Surgiu o esgoto e ali fizeram o asfalto. Não tinha energia na rua. Depois chegou a água, começou a melhorar. E por último, a energia. Isso depois de muitos anos. Ficamos aproximadamente 23 anos morando naquele lugar, vendo muita violência, muita coisa horrível. E ali meu pai, depois parece que recebeu lá um dinheiro, trabalho, derrubou o barracão e fez uma casa de tijolo. Tínhamos um quintal muito grande, que era o melhor, a única coisa boa que nós tínhamos ali. Então ali, irmãos, vimos coisas terríveis, que não vale a pena contar. E ali ficamos naquela igreja. Os anos foram se passando e eu fui crescendo e a situação naquele local começou a ficar muito insustentável, muito violenta, a ponto de minha mãe, à noite, ter que ir para casa da minha tia, irmã do meu pai, para dormir lá, porque estava muito horrível, estava horrível. Então, lá em Quintino, minha tia morava lá, Alzira,
na Travessa Bittencourt 32, em Quintino, bairro da Zona Norte do Rio. E íamos lá dormir para de manhã vir embora para casa, né? E acabei que eu fiquei por lá mesmo. Minha tia acabou aceitando eu lá, porque eu não queria ver aquela violência. E ali fiquei aproximadamente uns 3 anos, sei, 15, 6 e 7 anos. Quando já ficou perto de ir para o quartel, eu voltei, porque já estava mais tranquilo. Eu servi ali no 2º BI motorizado, que é o Avaí. Fiquei um ano ali, depois saí. Aí eu consegui arrumar um emprego numa vidraçaria que o irmão Márcio arrumou para mim. Eu estou entrando em detalhe para os irmãos conhecerem bem a minha vida. O irmão Márcio me arrumou na vidraçaria Romano, na Rua José dos Reis, se eu não me engano, 135, não existe mais. Do seu Romano, ali eu trabalhei como vidraceiro, aprendendo a profissão. Tinha o Márcio, tinha vários irmãos lá de igreja que trabalhavam lá, e tinha a Patrícia, que era a secretária, que morava no Parque Fluminense, na Baixada Fluminense. Fiquei algum tempo ali aprendendo aquela profissão. Nesse meu tempo eu já estava convertido na casa de oração, onde minha mãe frequentava na Avenida Brasil. Ali já começou a melhorar, fez de alvenaria, né, tijolo, e era uma igreja boa. E ali a minha mãe sempre teve aquele cantor cristão com música, que ela pertenceu ao coral da Igreja Batista, não entendia muito, mas conhecia alguma coisa ali, ela me dizia como é que era, como se cantava. Eu comecei a me interessar, aí comprei um cantor cristão com música e uma harpa cristã com música, mas eu não entendia nada de música. Sabe como eu aprendi os hinos, irmão? Ouvindo meu pai e minha mãe cantar, e ligava o rádio que passava o culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro nas rádios, e eu dava um jeito de gravar os hinos que eles cantavam para eu poder depois ouvir, para mim aprendendo, né? Foi dessa maneira que fui aprendendo. Eu, às vezes, arrumava um rádio gravador e ia na igreja, Primeira Igreja Batista de Acari, fui algumas vezes, aproveitava e gravava ali, com o rádio escondido na bolsa, os hinos, né? Para me guardar, para eu poder aprender. Eu não sabia nada de música. Então o tempo foi se passando, a igreja sempre dava oportunidade, porque a igreja pentecostal, eles dão oportunidade para mim ir na frente, cantar, falar. Eu sempre que tinha oportunidade, eu cantava o hino do canto cristão, ou da harpa cristã, sempre ia, novos que eu aprendi, eu ia cantando. Mas eu cheguei de ter a necessidade de conhecer a música. Então o que eu fiz? Eu fui até a Primeira Igreja Batista de Acari, que era referência minha em música, e fui lá ver se tinha algum curso, e tinha uma plaquinha lá escrito, teoria musical com flauta doce. Eu não tinha flauta doce. Então eu fui na cidade, comprei uma flauta doce, Dog, o nome dela era Dog, acho que era essa marca, se eu não me engano. Se eu estiver errado, irmão, me perdoe, mas acho que era essa marca de madeira, entendeu? Então, essa flauta era de madeira, uma flauta doce. E ali eu fui aprendendo a partitura, uma coisa muito fácil, partitura, muito fácil. Pensava que era uma coisa de 7 cabeças, mas muito fácil. Eu aprendi, fui me desenvolvendo, comprei livros, e ali eu fui estudando com a flauta, cheguei a ter gaita para acompanhar, essas coisas todas. E cada dia eu ia me desenvolvendo mais e mais. Eu lembro que o rapaz que dava aula era um rapaz branquinho, de óculos, lá da Primeira Igreja Batista de Acari, mas eu era da casa de oração, eu só ia lá para tomar as aulas. Eu fui me desenvolvendo, irmão, me desenvolvendo, tempo que eu tinha oportunidade, ele cantava, né? Nesse meio tempo aí, minha irmã se casou naquele mesmo local, um rapaz que era músico da igreja, e os anos foram se passando, né? Aí até quando chegou em 1992, meu pai faleceu, né? Depois de muitos anos. Sou eu, minha mãe e minhas 2 irmãs. Continuávamos naquela igreja, Casa de Oração Obreira de Cristo, Pastor Josias.
Mas depois veio um amigo meu, que foi criado junto com a gente ali mesmo, Paulo Henrique. Ele me convidou para ir na Assembleia de Deus de Todos os Santos, mais congregação Avenida Brasil, dirigida pelo pastor Eduardo, que até hoje está lá. Então passei a frequentar a Assembleia de Deus, as doutrinas eram mais amenas, melhores, e ali eu conheci uma moça que eu me casei, a Eliette. Me casei na Assembleia de Deus, pastor Eduardo, na Avenida Brasil. Nessa época já devia estarmos em 1997, se não me engano. Nesse meio tempo, a minha irmã parece que ficou doente, de repente, deu um surto nela. De boa, ela teve esquizofrenia, né? Alguns anos antes de eu me casar. E minha mãe sozinha com ela, sempre ia lá, dando apoio e tal, mas não tem muito o que fazer. Quando acontece essas coisas, aconteceu do nada, com esquizofrenia, e ali me casei e fui morar agora numa comunidade chamada Final Feliz, na Reta da Pavuna ali, de frente para a rua. Era um lugar super tranquilo. Antigamente, os locais das comunidades próximas à rua eram bem tranquilos. Hoje em dia já não são mais. Antigamente tinha um respeito, nas beiradas das ruas tinham medo, né? Então minha mãe resolveu vender a parte lá do Quintal Grande para chegar mais próximo à Avenida Brasil. Mas não foi um bom negócio, se tornou uma casa muito fechada, não foi um bom negócio. E eu só fiquei 6 anos morando nesse Final Feliz, é um lugar tranquilo, e fiz parte ali, se não me engano, era a segunda Igreja Batista da Pavuna, que ficava ali na Rua Wagner, em frente à estação de metrô ali, de Rubem Vaz. E foi uma passagem em branco naquela igreja, devo ter ficado não sei quanto tempo lá, mas eu fiquei. E ali nós vivemos naquela localidade ali, minha mãe lá, sempre estava lá em casa, que minha irmã sempre surtava. E acabou que minha irmã também teve um problema de câncer lá, isso já foi mais um peso para minha mãe, mas depois ficou curada lá. Se tratou no Hospital de Ipanema, ficou boa. Uma luta terrível. E dali eu tive 2 filhos, que eram o Lucas e o Jonathan, eram pequenos, e vivíamos tranquilamente bem naquela localidade. Durante 6 anos. Porque depois de 6 anos, irmãos, começou um inferno naquele lugar. Até tiro batia na porta, em um local onde se passava ônibus, carro, né? Começou a acabar o respeito pelas ruas, era confusão, queimação de veículos, ônibus, essas coisas. Então começou a ficar inviável. Nesse meio tempo a minha mãe adoeceu, foi internada e minha irmã foi morar na casa da outra irmã em Caxias. A que estava com problema psiquiátrico foi morar com a outra irmã em Caxias e lá a casa ficou fechada enquanto minha mãe estava internada em Cascadura. Minha mãe ficou internada um bom tempo e nesse meio tempo a casa lá ficou fechada e ficou muito inviável de se viver naquele lugar ali. Meu filho ficava com os lábios brancos de tanto medo, de tantos tiros, de tanta coisa horrível, sendo de frente para a rua mesmo assim. 6 anos de paz, mas depois o negócio ficou feio. Então sentimos desejo de sair dali. Quando de repente minha sogra apareceu lá em casa, foi Deus quem viu. Apareceu lá em casa, falou, tem uma casa de posse em Anchieta. O local ainda não tinha tráfico, era um local tranquilo, mas não era um local seguro assim, porque havia olhos deles em querer aquele lugar. Então é um lugar que era tranquilo, ao mesmo tempo não era. Mas 1 ano que ficamos lá foi tranquilo. Então o que aconteceu? A moça queria vender, colocamos a placa, fiz a placa. Quando eu coloquei a placa, não levou nem 2 horas a placa. Um rapaz passou e falou, pode tirar a placa que eu vou comprar essa casa. Olha Deus agindo.
E ele comprou mesmo a casa, deu tempo para a gente sair, tempo certo, fomos lá ver, gostamos, o local era quintal grande. Era um local de subida, mas era um local que ninguém reclamava assim, que tinha essas violências. Então chegou no dia da mudança, eu tinha uma cachorra, uma cadela pitbull, que era muito mansa, preta, né? Eu comprei ela em Itaipu na época. Ela já estava com a gente há um bom tempo. Então, o que eu fiz? De ônibus era meia hora, no Final Feliz a Anchieta era meia hora de ônibus. A pé daria 1h30. Mas eu decidi levar a cachorra andando, porque naquela época não tinha Uber, não tinha essas coisas, era complicado levar. Eu peguei a cachorra e levei, porque ninguém também queria carregar aquele bicho que era considerado perigoso, mas era muito tranquilo. Então eu decidi já levar a cachorra primeiro, já deixar ela lá. Fomos caminhando eu e a cachorra, entramos pela estrada de Botafogo adentro, Costa Barros, aqueles lugares todos lá do Rio de Janeiro. 1h30 mais ou menos andando. Eu acho que não chegou a isso tudo não, mas acredito que 1h e pouca chegou. Quando chegamos lá, irmão, os inimigos já tinham preparado uma. Tinha 2 casais já, um casal dentro da casa morando. Já tínhamos pago. Então, eu, mesmo pé que eu fui, eu voltei com a cachorra. Porque minha sogra que resolveu, porque ela conhecia a mulher que ela havia comprado lá. E o presidente da associação, ela conhecia. Vim embora, falei com a minha esposa, depois falei com a minha sogra lá. Ela foi lá, resolveu, depois de eu ter voltado, tudo caminhado com a cachorra de novo. Aqui o que aconteceu? Sorte que a cachorra era forte, né? Chegando em casa, né, botei a cachorra lá na laje, onde ela ficava na casinha. Aí resolveram, o rapaz saiu e já podíamos voltar novamente. Só que agora eu fiz diferente, nós mudamos primeiro, depois eu vim buscar a cachorra. Mas antes de eu levar a cachorra, o inimigo, eu acho que isso pode ser o inimigo, a moota. A cachorra de repente deu um salto de cima da laje, pulou pelos telhados dos vizinhos, saiu quebrando as telhas e foi parar dentro da casa de uma moça, com as telhas desabaram todas lá na varanda dela. Eu paguei algumas telhas de alguns vizinhos, mas ela mesma não quis que fosse paga as telhas. Ela falou para deixar para lá, que ela tinha também cachorro. E eles não quiseram, inclusive tinha telhas lá sem uso, eles não quiseram. Desculpa, minha voz ainda está muito ruim. Então eles não quiseram as telhas. Então eu peguei a cachorra, trouxe de volta, ainda ofereci que eu levava as telhas, não quiseram. Então ali eu botei a cachorra de volta no lugar. Me mudei, carreguei mais uma vez a cachorra, dessa vez andando de novo. Aí mudamos. Chegamos no local, uma casa grande, quintal grande. O local era tranquilo. Não se pagava água, nada, luz. É um lugar assim, não sei nem explicar. Então ali, entramos na casa, uma casa bem espaçosa. Ainda estava no tijolo, mas era uma casa até bem feita. Mas era um local muito pesado. Todas as pessoas que iam ali via coisas. Não era uma pessoa só que via. Então víamos coisas. A menina de 10 anos, que é a minha enteada, tinha 2 filhos, né? O Lucas e o Jonathan, e a Carol, que é a minha enteada, considerada filha também. Via as coisas. Constantemente eu falava, estou vendo, não sei o que é ali. Minha esposa via. Eu lembro que um dia eu estava deitado e eu vi um gato em cima da cama. Via mesmo. Uma vez eu estava também de madrugada dormindo, não consegui levantar, como aquelas coisas que o pessoal fala que se levanta e a pessoa continua deitado. Eu lembro que eu comecei a lutar, irmão, com o espírito na sala. E não é loucura, porque não era só eu que via. Era muito pesado. Fala que um casal tinha morrido num incêndio naquela casa.
se tornou uma casa muito pesada. Mas a gente não tinha medo, não. E estar com Cristo não tem medo. Aquilo ali era apenas um refrigério que Deus estava nos dando e nós não estávamos entendendo. Passamos momentos tranquilos naquele local, apesar dessas influências espirituais, que é um local pesadíssimo. Constantemente, como eu falei, vemos coisas ali. E se eu dormir num local carregado, eu vejo as coisas, né? E eu lembro que o local era muito carregado, né? Como eu já disse. Mas os tempos foram passando. Nesse meio tempo, a minha mãe faleceu. Ela faleceu de AVC. Então a casa ficou lá, onde era da minha mãe. Nós resolvemos vender porque estava fechada e dentro de comunidade não pode ficar casa fechada. Minha irmã voltou a vir morar com a gente. Ali ela conheceu um rapaz que foi enviado do céu para ela, com toda a paciência. E ali vendemos a casa lá da minha mãe. Colocamos o cartaz e também não demorou um dia. O rapaz veio e comprou a casa. Guardamos o dinheiro. E ali o meu cunhado falou para minha irmã, mesmo com problemas psiquiátricos, que a Caixa Econômica estava fazendo um feirão de casas usadas. Ela foi, procurou lá, essas pessoas que eram responsáveis, que não me falha a memória agora, de imobiliária, que era ligada à Caixa. E ali ele deu o preço dos papelada e tal, ela correu de um lado, correu para o outro, falou para mim se eu queria. Sabe como é que é, irmão? Uma pessoa com crise, a gente não dá muita confiança naquilo que a pessoa fala, né? Nada contra as pessoas assim, mas a gente não crê muito naquilo que eles falam. Ela disse, você não quer? Eu já estou conseguindo lá. O nome do rapaz era Antônio Garrido, né? Que era da imobiliária ligada à Caixa, você não quer? Eu deixei para lá, não levei crédito naquilo. Mas aí, com o tempo foi passando, falei com a minha esposa para ela ir lá ver, porque ela ficou insistindo. E lá ele falou que dava para conseguir sim, e deu o preço dos documentos, que era caro na época. Tinha que dar uma entrada. Então vamos vender aqui. Ela já estava quase conseguindo, né? Ela tinha ido dinheiro lá que tinha vendido a casa. Então vamos lá. E colocamos o anúncio. Também, irmão, não durou nem um dia o anúncio. O senhor veio e falou, vou comprar essa casa. Não demorou nada, ele pagou logo e deu um tempo para a gente ficar. Nesse meio tempo, corremos atrás do documento. Esse rapaz da imobiliária, que era ligado à Caixa. Resolvemos tudinho, irmão, e conseguimos. Com um tiro no escuro, nós conseguimos. Tiro no escuro que eu digo é porque não sabíamos o que iria acontecer, né? E ali conseguimos a casa. Pagaremos R$150 mensais e a minha irmã 90, porque a minha irmã era kitnet. E foi uma grande bênção. Ficamos um ano naquele local e chegou o dia da mudança. Mudamos, a cachorra ainda estava conosco. Foi embora junto comigo a pé. Era mais próximo, dava meia hora a pé. Fomos na mudança, local ótimo, não é comunidade, né? No bairro de Olinda, de Lopes. Conseguimos pela Caixa. Quando eu entrei naquela casa, estava flutuando de alegria. Parecia que eu estava no céu, né? Hoje nós pagamos R$120 a mensalidade, porque demos a entrada na época. E minha irmã hoje paga 250 porque ela trocou de casa, largou a kitnet, devolveu a caixa e pegou outra com a caixa maior. Ela e lá o companheiro dela, que é o enviado do céu, né?
porque só ele aguenta as crises dela. E passamos a morar ali. A minha primeira noite para dormir foi um céu, parecia que estava no céu, porque eu vivia só tenso. Os locais onde eu morei eram onde vivíamos tenso, esperando a qualquer momento coisas terríveis. E ali chegamos num local onde eu me sentia no céu. Ali passamos a conhecer a primeira igreja Batista de Olinda, que era na mesma rua onde moramos. E ali tive curso de regência com uma pianista Esther, que nos ajudou muito. Tive aula também na primeira igreja Batista de São João de Meriti, estudei lá. E fui desenvolvendo na música. E foi aqui que eu criei também o canal em 2008, o primeiro computador que eu havia comprado, né? E essa foi uma grande bênção que Deus deu, né? Dessa bênção dessa casa, pagamos um preço bem baixo, que é 120 cada mês, vai abaixando mais. Minha irmã paga atualmente 250 e eu 120, né? Começamos a pagar 150. Isso é mais de 10, 20 anos atrás, que conseguimos no Feirão da Caixa. Então nada contra a comunidade, mas dentro das comunidades a polícia não te respeita. Você não é respeitado porque você mora numa área suspeita, você se torna suspeito. Nós éramos respeitados dentro da localidade, porque minha mãe nos criou muito bem. Mas viver fora da comunidade, no asfalto, é muito melhor. A polícia te trata diferente, entendeu? Então quem mora nesses locais tem que fazer um esforço de sair, procurar um lugar melhor. Viver no Rio de Janeiro não é fácil, mas não tenho nada a dizer daqui do local, foi uma bênção grande que Deus deu. E essa aí é a minha história, né? Que essa grande bênção que Deus deu, usou minha irmã que estava em crise e nós recebemos essa bênção. Eu me lembro que quando eu entrei aqui, eu flutuava de alegria, porque agora estava morando no asfalto, não morava mais na comunidade, entendeu? É um local tranquilo, tem assalto como todo lugar tem, mas é um lugar onde rua, a gente passa ônibus. E foi uma grande bênção que Deus deu. Eu lembro quando eu morava na comunidade, um irmão me parou na Pavuna, no Rio de Janeiro. O profeta falou, vi você morando numa casa assim com a cor amarelada. Uma bênção, você vai ver que foi Deus que falou. E realmente, se cumpriu. Bênção de Deus em nossas vidas. Claro que se paga IPTU, água, luz, né? Mas não tem nem comparação de você viver no meio da violência. E essa bênção que eu tenho para contar para todos vocês do canal. Fiquem na paz do Senhor e tenha fé. Amém.